Neste dia 6 de julho de 2021, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 34ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 32/2021, encaminhando o projeto de lei PE 32/2021, que autoriza a realização de despesas com um concurso para a escolha do hino alusivo aos 60 anos do município de Içara. Moção número 41/2021, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, moção parabenizando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Içara, na pessoa do pastor Hebron Evandro Mussini, pela celebração dos 40 anos da emancipação eclesiástica, comemorados no dia 25 de junho. Moção número 48/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, moção de repúdio decorrente de como vem sendo tratados os direitos trabalhistas dos policiais civis. As moções estão abertas àqueles que queiram subscrever. Todos subscrevem. Passamos ao grande expediente. Indicação número 621/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de se fazer o projeto para a pavimentação do acesso ao bairro Presidente Vargas, trecho da rua Dionísio Freitas até a rodovia Jorge Zanata. Indicação número 626/2021, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Obras quanto à necessidade de patrulhamento e revestimento em saibro na Estrada Geral Rio Acima. Indicação número 627/2021, de autoria do vereador Adilson Bertan, indica ao Poder Executivo a construção de um centro multiuso no bairro do Embosque. Indicação número 628/2021, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a construção de uma creche no bairro Lire. Indicação número 629/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica quanto à necessidade de manutenção na pavimentação de lajotas na rua Guadalajara, no bairro Raixasque. Indicação número 630/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feita uma limpeza na rua José Paulo Pizetti, no bairro Lire. Indicação número 631/2021, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer o revestimento com areião e patrulhamento na rua René Bartolomeu, no bairro Vila Nova. Indicação número 632/2021, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de patrulhamento e colocação de areião na rua André Serafim, no bairro Vila Nova. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui de forma presencial aqui da Assembleia e de forma virtual. Gostaria de falar nesta tribuna, senhor presidente, a respeito da indicação de uma construção de uma creche no bairro Lire. Há um tempo atrás, eu já fiz uma indicação para a reforma da creche no Lire, que foi desativada na gestão passada, que era sediada pela EFIAS, que era uma entidade, então estava com problemas na estrutura e foi embargada. Bom, esse pedido foi feito, não teve nenhum posicionamento aí da administração. O Lire é um bairro muito grande, que antes atendia outros bairros vizinhos e agora a gente não tem, desde a gestão passada, uma creche naquela localidade. Faço essa indicação já também com uma expectativa de emenda para a construção dessa creche. Eu estive numa reunião com o deputado Luiz Fernando Vampiro, hoje secretário de Educação, e ele disse que ele consegue uma emenda parlamentar impositiva para a construção dessa creche naquele bairro.
Inclusive, semana passada eu já solicitei uma agenda com a prefeita, com a secretária dela, para a gente conversar sobre esse assunto. Se assim ela quiser montar o projeto, a gente vai viabilizar o dinheiro para a construção dessa creche. Ali no bairro existem terrenos já da prefeitura, então é possível ela verificar um local adequado, e se assim for da vontade dela, já que a comunidade reivindica isso há algum tempo, a gente pode viabilizar financeiramente essa construção. Então, aqui fica esse meu pedido e também reforço aqui a agenda com a prefeita que ainda não foi marcada. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra a vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui dessa casa. Boa noite ao pessoal da Assembleia que se faz aqui presente. É um prazer, essa casa aqui, como eu sempre falo, é de vocês, é do povo, e a gente fica muito contente vendo a participação de vocês. Boa noite a todos os funcionários que nos acompanham e a todos que nos acompanham pela internet. Eu venho aqui falar da minha moção que eu fiz em relação à Polícia Civil. A Polícia Civil, a gente sabe que hoje é uma das seguranças mais fortes do nosso estado de Santa Catarina. O governador Moisés tirou alguns acertos e reajustes que tem que ser feito em relação à aposentadoria, a algum empenho dos policiais, desencargos de algumas coisas de contribuição. Gente, eu pergunto aos nobres vereadores e às pessoas que se fazem aqui presente, o que somos nós sem a segurança pública? O que somos nós sem o empenho da polícia, falo da Polícia Civil, que é a que está sendo mais prejudicada nesse reajuste que o governador está fazendo com a aposentadoria deles e alguns encargos que eles têm de triênios ou alguma porcentagem que querem ser tirado. Um exemplo mal dado, porque hoje o nosso governador já é aposentado aos 40 ou 45 anos, que ele não tem 45 anos ainda de idade, mas ele foi beneficiado pela carreira dele como militar. E tirando o privilégio só da Polícia Civil, deixando os outros policiais que têm de carreira como militar. Pois não, vereador? Questão de ordem. Eu gostaria de subscrever essa moção, se você assim concordar. Agradeço e peço que todos os vereadores subscrevam. Há até um pedido do delegado Rafael Inhasco, aqui de Insara. Gente, é muito sério. Uma das coisas que a gente mais prega, eu como administradora, é que a pessoa tenha a alegria e o empenho de trabalhar. Querendo ou não querendo, como nós todos somos assalariados, o que nos faz levantar da cama e trabalhar é com alegria, com o desempenho e com a satisfação. Se a Polícia Civil não tiver a satisfação de poder ter um salário digno, de poder ter um reconhecimento digno pelo nosso governador do estado, tenho certeza que muitas coisas nós, a população em geral de Santa Catarina, não é só de Insara, vai sofrer um caos muito grande. Eles tentaram até uma paralisação, alguma coisa, mas não fizeram ainda. Mas isso tudo pode acontecer, porque esse projeto está na Assembleia para ser votado. Pensamos que cada sigla partidária que tem aqui, que nós tenhamos alguma pessoa lá nos representando, pois não, Bertan? Quero subscrever, né? Obrigado, vereador. Então, já deixo aqui para todos os vereadores, já deixo aqui em ata, para ser relatado em ata, que todos os vereadores subscrevem. Pode ser assim? Para todos eles? Eu peço mais uma vez, gente, que o governo tenha um pouco de sensibilidade. Agora estamos passando por uma fase de pandemia e tudo mais. Mas agora, que eu estava lá no posto de saúde, quem estava dando auxílio a nós eram os guardas municipais e a polícia também nos dando, porque são uma das autoridades maiores do nosso município. Vamos se indagar todos, pedindo, como eu estava falando, de pedir para os nossos deputados federais, estaduais, os que vão votar, que são os estaduais, para ter um pouco de sensibilidade, um pouco de carinho a essa profissão, a qual nos faz muito bem
em nossa cidade, a qual tem um serviço prestado. A Polícia Civil daqui da nossa cidade fez a apreensão maior de drogas, que é o que mais está destruindo com as famílias. Eles estão sempre atuantes. A gente sabe o empenho deles em relação a isso, que não é fácil. É um trabalho de muita investigação, um trabalho não é de dias, vários dias em relação a isso. Obrigada a todos os vereadores, não tenho mais tempo, e peço que cada um se empenhe e se dedique a isso. Vai ter mais proposta e a gente vai estar conversando mais sobre isso aqui nessa casa. Muito obrigado, presidente. Vereadora Silvia, todos os vereadores vão subscrever. Tá? Em discussão, o vereador Rodrigo Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, os membros da mesa, demais vereadores, vereadora Silvia, vereadora Carla, também os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui nesta casa hoje, parabenizar em nome do pastor Hebron, pastor presidente da igreja, por esses 40 anos de emancipação eclesiástica e o trabalho que vocês fazem na regeneração do município, que é muito importante para as famílias de Sara. O nosso parabéns ao vereador André Juncosta, que é autor também dessa moção, vereador, por ter lembrado da Igreja Assembleia de Deus. Presidente, falo na tribuna da minha indicação, 621/2021, que a necessidade de se fazer um projeto para pavimentação asfáltica do trecho da rua Domício Freitas até a rodovia Jorge Zanata, no bairro Presidente Vargas. Hoje está sendo a principal saída do bairro Presidente Vargas. Estive hoje lá na comunidade, depois foi feito aquele elevado, aquele túnel na SC, ficou difícil os moradores terem acesso à rodovia. Então foi feito aí um acesso, hoje é a estrada de chão, que sai em frente ao posto Cardoso, e entra no anel viário. Esse trecho está de chão, está há bastante tempo já assim, e os moradores pedem ali que seja feito o asfalto. E estive conversando com a prefeitura, e tem interesse, a prefeita Dalvânia e o vice Jandir, de asfaltar, então, aquele acesso ali do bairro, a saída do bairro, e não existe nenhum projeto de pavimentação, então estamos solicitando à prefeitura, à Secretaria de Planejamento, para que seja feito esse projeto, tendo em vista aí a ausência de asfalto em breve se instalar no município de Sara, que seja atendida a comunidade do bairro Presidente Vargas. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Bertan. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais membros da mesa, aos nobres vereadores, vereadoras, aos colaboradores dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao pessoal, membros aí da Igreja Assembleia de Deus, já aproveitando, parabenizando, e sejam sempre bem-vindos. Eu subo essa noite na tribuna, presidente, sobre a minha indicação, questão da indicação feita lá no nosso bairro, Dembosque, do Centro Multiuso, que bastante entidades, seja lá clube de mães, reuniões, aniversários, e são sempre ocupados o salão da igreja. E está sendo sobrecarregado, agora aliviou devido à pandemia. Então, o povo já necessita lá, o bairro necessita um centro multiuso para comportar mais questão de festas, reuniões, Então, peço aos demais que atendam a minha indicação, Meu muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 84/2021, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer ao chefe do Poder Executivo esclarecimentos acerca das listas de exames. Quantas pessoas haviam na fila de espera em dezembro de 2020 para os seguintes exames: ressonâncias, tomografias, cateterismo, ultrassom com Doppler, ultrassom morfológico, colonoscopia, endoscopia. Quantas pessoas há na fila de espera em julho de 2021 e qual a perspectiva para zerar as filas? Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 85/2021, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Requer informação se existe projeto ou previsão de projeto
de pavimentação da rua Acione Burato, no bairro Esplanada. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto-lei PL 6/2021, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340/2006 e 13.104/2015, no âmbito do município de Içara, Santa Catarina, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza e vereador Jairo Manuel da Silveira. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto-lei PL 15/2021, que institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19, de autoria do vereador André Mazzucchello Junkoski. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Conforme o requerimento 134/2021, será cedido até 30 minutos do horário político para receber nesta casa representantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Içara, em virtude da celebração dos 40 anos da emancipação eclesiástica, comemorando dia 25 de julho. Registro da presença do pastor Valdenir Berto, vice-presidente da Assembleia de Deus de Içara, nesse ato representando o pastor Hebron Mussini, que está em viagem. Pastor José Reginaldo, terceiro vice-presidente e obreiro da Igreja Cristo Rei. Pastor Mário Sérgio, segundo secretário e obreiro da Igreja no Aurora, acompanhados pelo jornalista Cristiano Medeiros na comunicação AD Içara. Inicialmente, chamamos o vice-presidente da Assembleia de Deus de Içara, o pastor Valdenir Berto, para receber a moção das mãos do vereador André Mazzucchello Junkoski. E todos os quatro, aqui para receber da... Agora a palavra está aberta aos convidados, aquele que queira falar, está à disposição, à tribuna. Eu cumprimento a todos com a boa noite na paz do Senhor. Saudo o nosso presidente da Câmara Municipal de Içara, excelentíssimo vereador Itamar da Silva, e os demais vereadores que aqui estão, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Nesse momento vou estar fazendo uma leitura, um breve resumo da história da fé evangélica no município de Içara, e logo em seguida estaremos passando um audiovisual que vai sintetizar esses 40 anos de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Içara. Início da fé evangélica em Içara. O pastor José Serafim de Borba fez o primeiro culto oficial em Içara em 1948, na casa alugada por Manuel Aguiar, na localidade de Primeira Linha. Neste culto também participaram o senhor André Vavassori e esposa. Eles já tinham sido evangelizados em 1945 pelo pastor Isaac Colenda Lemos, em uma breve passagem pelo município. Manuel Aguiar era de Tubarão e veio com a família morar e para trabalhar nas minas de carvão. Aqui, por quase 12 anos, realizaram alguns cultos. Realizaram alguns cultos e aconteceram algumas conversões.
Como o povo dessa região ia e vinha em busca de serviço nas minas de carvão, a maioria foi para outras cidades. Isso também colaborou no crescimento da Assembleia de Deus, pois iam evangelizando por toda a região carbonífera. E Manuel Aguiar, com esposa e filhos, foram até Lauro Miller. O presbítero Dídimo Lemos e sua esposa Célia residiam no município vizinho de Criciúma e vieram até Quiçara no final de 1949 e início de 1950, na casa de André Vavassori, e fizeram alguns cultos. Já em meados de 1950, é que a fé evangélica começou a se solidificar com a vinda de Gonçalves João Machado e família. Gonçalves também veio de Criciúma para trabalhar nas minas. Possuía um estabelecimento de secos e molhados que chamavam de armazém. Gonçalves, um homem corajoso, pregava intensamente. Ganhou seus cunhados para a fé evangélica, que eram de origem italiana. As pessoas começaram a se converter. No bairro Aurora, antiga mineração de Sara, haviam muitas pessoas trabalhadoras nas minas, e a pregação de Gonçalves Machado foi repercutindo e aumentando o número de evangélicos pentecostais. Gonçalves Machado residiu no centro de Sara e também abriu a sua casa para os cultos. Residiu no bairro Aurora e também fez cultos ali onde aconteceram algumas outras conversões. Já em Sara, no centro, também foram feitos cultos na casa de Valdemar Schmitz. Os pastores e presbíteros da cidade de Criciúma vinham coordenar os trabalhos, cultos, distribuição de ceias, visitas e o trabalho de evangelização em Sara. Aqui aconteceram muitas conversões e a fé evangélica ia se divulgando de casa em casa. Já na década de 60, com a pregação, com a congregação estabelecida no bairro Mineração, ali aconteciam cultos e as festas das igrejas, as conversões foram aumentando. Havia também ali uma banda na congregação e os cultos eram avivados pelo Espírito Santo com muitos batismos. Em 1971, o pastor José Alves Rodrigues, que presidia toda essa região, enviou então o primeiro pastor integrado para trabalhar de forma mais atuante, e ele se chamava Benoni Cardoso. Ele dirigiu por algum tempo a congregação de Sara e outros obreiros ajudavam a dirigir e evangelizar toda essa região. Adoniro Camilo também muito contribuiu dirigindo os trabalhos aqui em Sara e também liderou a congregação no período. Depois de alguns anos, aconteceu a emancipação da Assembleia de Deus em Sara, mais precisamente no dia 25 de junho de 1981, por ação e solicitação dos obreiros da igreja de Sara e por iniciativa do pastor Valdomiro Souza, que presidia a Assembleia de Deus em Criciúma na época. Nesse momento, vamos estar vendo um vídeo que vai estar resumindo a história dos 40 anos de emancipação eclesiástica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Sara. A história da emancipação da Assembleia de Deus em Sara dá-se início algumas décadas antes de 1981. A fé evangélica surgiu no então distrito de Criciúma, com um culto em 1948. Os primeiros trabalhos foram iniciados na região do bairro Aurora, ou Mineração, como era conhecida na época. Com o passar dos anos, a evangelização ganhou intensidade e muitas pessoas aderiram ao evangelho. E Sara já contava com obreiros e cada vez mais a emancipação se tornava uma realidade. Em 25 de junho de 1981, já na congregação de Sara, localizada na rua 7 de setembro, atualmente ao lado direito da Drogaria Catarinense, foi realizada a Assembleia Geral de Emancipação. Pastor Valdomiro Souza presidia a igreja em Criciúma na época, e por sua iniciativa e com pedido dos obreiros e crentes de Sara, a igreja sarense tornou-se independente. O primeiro pastor presidente da Assembleia de Deus de Sara foi pastor Antônio José de Bem. Os primeiros anos de emancipação foram de muitos desafios. A igreja começou a crescer, muitas pessoas se converteram à fé evangélica. Pastor de Bem então precisou adquirir um terreno maior para construir um novo templo. Foi então que a igreja foi trocada por 2 terrenos na rua Coronel Marques Rovares. Após alguns anos de construção, o novo templo foi inaugurado, onde encontra-se atualmente. Em 1985, o pastor Antônio Fernandes assumiu a igreja em Içara. No ano de 1989, pastor Arcelino Victor de Mello tornou-se presidente da igreja.
No ano de 1992, pastor Adalberto Cardoso assume a liderança da igreja içarense. Pastor Amaury Geraldo passou a liderar a igreja no ano de 1994, quando então, em 1997, deixa a presidência para pastor Pedro Valentim Monteiro. A gestão com maior período foi a do pastor Pedro Monteiro, época de muito crescimento em membresia e também em patrimônio na Assembleia de Deus em Içara. Já no ano de 2015, com o falecimento do pastor Monteiro, passa a presidir a igreja pastor Círcio Ferreira de Lima. Já em dezembro de 2018, pastor Hebron Evandro Mussini é empossado presidente da AD Içara, sendo o atual presidente. Hoje a Assembleia de Deus em Içara possui um templo central em frente à Prefeitura Municipal e 34 igrejas espalhadas nos bairros do município, sendo aproximadamente 4.000 membros e congregados. O órgão missionário Ceifeiros da Hora Final possui missionários em Içara, em municípios do interior de Santa Catarina, em alguns estados brasileiros e em países da América Latina, na Europa, África e Ásia. A igreja desenvolve ações sociais com arrecadação e entrega de cestas básicas a pessoas carentes. Atua em frentes de evangelização e consolidação de novos fiéis através do discipulado. Promove capacitações e seminários bíblicos. Oferece cursos de teologia em nível básico e médio. A Orquestra Celebração, há 40 anos, investe na formação de novos músicos. São 15 ministérios atuantes que englobam as mais diversas faixas etárias, ensino, área social, música, família e comunicação. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, há 40 anos abençoando Içara. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Içara, nossa gratidão por esta casa, por ceder esse espaço, homenageando essa linda história de fé e milagres que a Igreja Assembleia de Deus está promovendo, né, e fazendo parte da história desse município, que por coincidência, esse ano a cidade de Içara completa 60 anos, né, quando a Assembleia de Deus completa 40 anos, apenas 20 anos de diferença. Nesse momento, passo a palavra então ao nosso vice-presidente, pastor Valdernir Berto, representando o nosso presidente, pastor Hebron Mussini, que encontra-se em viagem. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar, nesse momento, o presidente Itamar da Silva, destacar também o vereador André Mazzucchello Junkowski, que é o autor dessa moção em homenagear a Assembleia de Deus aqui de Içara. Deixando aqui em nome do nosso pastor presidente toda a gratidão por essa grande oportunidade que temos de destacar a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, que escreveu Mateus, no capítulo 13 e o versículo 31, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor semente. E essa semente é lançada em boa terra, ela cresce, se desenvolve, torna-se uma árvore, a ponto de agregar as aves do céu e elas virem fazer ninhos nela. Quando Jesus fala isso sobre o reino dos céus, ele está falando do crescimento do Evangelho. No Brasil, o Evangelho começou, a Assembleia de Deus, começou por dois suecos, Daniel Berger e Gunnar Wingren, que chegaram em Belém do Pará, apenas 2 homens. Iniciaram ali, uma pequena semente nasceu. Hoje no Brasil comemora-se 110 anos da Assembleia de Deus. Esse ano nós comemoramos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Inúmeros fiéis que servem a Deus e glorificam o nome do Senhor Jesus por intermédio da Igreja Assembleia de Deus. Temos no estado de Santa Catarina por um homem chamado André Bernardino, que chegou na cidade de Itajaí, um jovem ainda, e inicia ali o Evangelho. Apenas um homem. Começou bem pequeno, mas cresceu,
se desenvolveu. E hoje nós temos no estado de Santa Catarina comemorando 90 anos, nesse ano também, da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. Veio para a cidade de Sara, como já vimos aqui os relatórios ministrados pelo nosso jornalista Cristiano. E a cidade era boa, e a graça de Deus se manifestou. A Assembleia de Deus hoje tem aproximadamente 4 mil membros que servem ao Senhor Jesus na igreja Assembleia de Deus. Pessoas que antes eram drogadas, hoje são libertas com famílias. Pessoas que estavam com a sua vida destruída e hoje estão bem na sociedade. Pessoas que pensavam que não tinham mais jeito para as suas vidas e hoje vimos elas novamente na sociedade e tendo uma oportunidade de viver. Graças à igreja Assembleia de Deus tem testificado um evangelho que transforma vidas e pessoas. Esse momento é muito importante para a nossa igreja. Nós agradecemos ao vereador André, falo aqui em nome do nosso pastor presidente, por essa oportunidade que foi nos dada, de falarmos um pouquinho da nossa igreja e dizer que estamos aqui para ser parceiro, para ajudar junto com vocês através do evangelho. Eu vi quando iniciou ali pedindo a graça de Deus e a bênção de Deus. Todas as coisas só vão bem quando nós cremos na existência de um Deus que tudo pode fazer. Estamos ali sempre orando pela nossa cidade, orando pela nossa prefeita, orando por todos os vereadores, para que Deus lhe conduza em tudo, trazendo leis que sejam melhorias para a nossa cidade. Deixo aqui então a nossa gratidão, em nome do nosso pastor presidente, e dizendo que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Obrigado. Gostaria de, se for possível, pastor, fazer uma oração, né, conosco aqui, nessa casa. Deus é um só, né? Acho que eu sou católico, cada pessoa tem a sua, né, sua religião, mas a oração é muito importante, né? E para que essa pandemia pare, né, graças a Deus, que todo mundo que volte ao normal, né, que muitas vidas foram perdidas, e que é muito importante uma reza, uma reza para parar essa pandemia de uma vez por todas. Obrigado ao presidente da Câmara, Itamar, e a todos os vereadores. Vamos orar nesse momento, usando a nossa fé. Senhor nosso Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos agora, meu Pai, entrando diante da Tua presença, suplicando para que as Tuas mãos continuem conosco. Continue, meu Deus, aqui na Câmara dos Vereadores, abençoando cada um, protegendo, livrando. Estamos orando também pela nossa cidade, Senhor, que toda ação contrária seja repreendida pelo Teu poder. Que o Senhor venha dar graça aos familiares que perderam lá os seus entes queridos. Eu peço que a Tua mão se estenda sobre cada lar, cada família, livrando também todos aqueles, meu Deus, guardando e protegendo que esta cidade seja guardada embaixo de Tuas mãos santas. Nós cremos, meu Pai, que quando estamos diante do Senhor, com certeza a nossa vida é abençoada. Aqui há um espaço, Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha dar graça e operar de uma forma poderosa. Queremos ver, meu Deus, a nossa cidade abençoada, com saúde, debaixo da Tua graça, e o Teu nome, Senhor, sendo glorificado e reconhecido, porque és o nosso Deus. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero, na pessoa do vereador André Junkowski, né, agradecer, que foi o autor da moção, também agradecer o pastor Valdenir Berto, o pastor José Reginaldo, o pastor Mário Sérgio e o jornalista Cristiano, né? E que a Igreja Assembleia de Deus, né, siga o seu caminho, né, com sucesso. Então, aqui, parabenizar por essa explanação aqui nessa casa. Não havendo mais assuntos a tratar,
Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2021, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.